Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Jefferson Antunes. E para começar o mês, temos os destaques do que foi notícia no mês de abril. Voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. CAPES financia projeto de proteção ao meio ambiente. Notícia no site da CAPES, do governo federal, publicada em 20 de 4 de 2023. Em abril de 1970, um protesto nas cidades americanas de Washington, Nova York e Portland, que chamaram a atenção de toda a população mundial para os impactos da poluição. A manifestação ocorreu em um fórum ambiental, que reuniu cerca de 20 milhões de pessoas. A data ficou marcada como Dia da Terra. Desde então, a cada ano, um assunto é escolhido para ser carro-chefe dos debates ambientais. Em 2023, o tema é investir no nosso planeta. E é exatamente o que a CAPES faz ao financiar estudos de combate à poluição e de compreensão da biodiversidade brasileira. O químico Bruno Mena Cadorim é um exemplo disso. Durante a pós-graduação, o ex-bolsista CAPES, no mestrado e doutorado, desenvolveu um procedimento pioneiro no país para tratar a poluição de rios. A partir de uma tecnologia limpa, ele criou purificadores que dispensam o uso de produtos químicos. Quando aplicado no tratamento de efluentes líquidos, o plasma utilizado é capaz de degradar compostos orgânicos, promovendo um real tratamento do rio, uma vez que não ocorre a geração de resíduos secundários como lodo, explica o pesquisador. Fernanda Ramos Fernandes de Oliveira, também bolsista CAPES, do curso de doutorado em Evolução e Diversidade da Universidade Federal do ABC e no Laboratório de Ecologia e Gestão Costeira da Universidade Federal de São Paulo, pesquisa o impacto da urbanização na macrofauna das praias arenosas. A urbanização causa diversos impactos no litoral, além de afetar os animais nos ambientes costeiros. Resíduos produzidos são levados para o mar, alcançando os animais marinhos, argumenta a pesquisadora. Em sua avaliação, esses impactos podem ser minimizados com bons projetos de gestão costeira, auxílio da própria sociedade e o trabalho de educação ambiental. A CAPES tem diversas ações que financiam a formação voltada ao meio ambiente. Dentre as principais estão o Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação na Amazônia Legal, para consolidar e promover o desenvolvimento científico e tecnológico da região, contribuindo para o equilíbrio regional da pós-graduação brasileira. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira, que incentiva projetos de desenvolvimento da agroindústria e da biotecnologia da região. O Programa Antártico Brasileiro, criado em 1982, para expandir o conhecimento científico no continente gelado e compreender os fenômenos que ali ocorrem e sua influência sobre todo o território brasileiro. Além do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Recursos do Mar, uma parceria entre a CAPES, a Sociedade da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, do Ministério da Defesa, que visa ampliar a capacidade nacional de utilizar de forma sustentável os recursos do oceano, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas técnicas, produtos, serviços e inovação, através do apoio a projetos voltados à formação de recursos humanos altamente qualificados e ao desenvolvimento de pesquisa científico-acadêmica no âmbito dos programas de pós-graduação estricto sensu acadêmicos, que possam contribuir efetivamente para a investigação científica relacionada ao uso sustentável dos recursos da Amazônia Azul. O FMG tem Centro para Produção de Vacinas. Notícia da CAPES, publicada em 27 de abril de 2023. A pandemia de Covid-19 reforçou a importância da vacinação em todo o mundo. Referência na distribuição e aplicação em massa, o Brasil ainda carece de tecnologia própria para produzir seus imunizantes. A Universidade Federal de Minas Gerais tenta preencher essa lacuna com o Centro de Tecnologia de Vacinas, o CT Vacinas. Criado em 2016 em parceria com o Instituto René Rachou,
da Fundação Oswaldo Cruz, e o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, a iniciativa tem a CAPES como uma das principais financiadoras de projetos no local. Foi o desafio imposto pelo novo coronavírus, aliás, que impulsionou o direcionamento de recursos para o centro. Até 2020, havia maior concentração de esforços no desenvolvimento de diagnósticos. Não havia no CT Vacinas um laboratório de biossegurança nível 3, necessário para a manipulação de agentes patológicos como o causador da Covid-19, um vírus potencialmente mortal. Com a pandemia, foram repassados recursos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Educação e unidades a eles vinculados, como a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, ligados ao MCTI e à CAPES. Ricardo Gazinelli, coordenador do local, diz que quando aplicaram para o edital do CT Vacinas, a proposta foi preencher o vazio que havia na parte de desenvolvimento de vacinas, porque muitas vezes não é de interesse das grandes farmacêuticas. Além disso, ele ressalta, grande parte dos pesquisadores que foram agregados ao CT Vacinas tinha experiência na área de imunologia e vacinologia das doenças tropicais. Por isso que temos vacinas em estágio avançado para doenças negligenciadas como malária, leishmaniose visceral humana, fruto de estudos de mais de 10 anos. Agora, com recursos, será possível levá-las para ensaios clínicos. A pandemia evidenciou a necessidade de se reduzir a dependência do sistema de saúde brasileiro das indústrias farmacêuticas multinacionais. Já no início da disseminação do novo coronavírus no país, o CT Vacinas buscou fontes de financiamento para a produção de uma vacina contra a Covid-19. O centro começou a integrar a rede vírus do MCTI. Em poucos meses, desenvolveu diagnósticos e testes para a doença e, com recursos do próprio MCTI e do Programa de Combate à Epidemia da CAPES, iniciou a produção de um imunizante com tecnologia 100% nacional, o Spintec MCTI-UFMG. Foi pela ação da CAPES que Júlia Castro conseguiu uma bolsa de doutorado em Imunologia Básica e Aplicada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A cientista pesquisa vacinas desde a graduação em Biomedicina pela UFMG e também no mestrado em Bioquímica e Imunologia na Instituição Mineira. Em todas as etapas recebeu auxílios da Fundação e desde o começo é orientada por Gazinelli. Com a pandemia, voltou seus esforços para a luta contra a Covid-19. Foi para Ribeirão Preto porque o CT Vacinas não tinha a estrutura necessária para a produção do imunizante. Em um período marcado pelo distanciamento social e alta mortalidade pelo novo coronavírus, Júlia Castro viajava constantemente entre Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Abre aspas, participei desde o início da concepção do desenho da vacina, relata a cientista. Como o CT Vacinas não tinha um laboratório de biossegurança nível 3, toda a parte de manipulação do SARS-CoV-2 foi em Ribeirão Preto. Fiquei nessa ponte aérea por um bom tempo, conta a cientista. O imunizante agora está em etapa de ensaios clínicos com testes em grupos de pessoas. Para ter continuidade no recebimento de recursos, o CT Vacinas passa por aperfeiçoamento. A unidade está sendo reconfigurada e passará a se chamar Centro Nacional de Vacinas. A construção da sede teve início em dezembro de 2022, com um apoio de 80 milhões do MCTI e do governo de Minas Gerais. O prédio vai ocupar uma área de 8,7 mil metros quadrados e 2 blocos, com laboratório de biossegurança nível 3, ambulatórios, plantas de produção de lotes piloto de vacinas e estrutura para a realização de testes pré-clínicos, entre outras instalações. Cientistas testam um novo método para combater transmissões de dengue, zika e chikungunya. Notícia do Jornal da USP, publicada em 27/4. Estudo utiliza replicação viral para ativar morte de mosquitos Aedes aegypti que estejam infectados, prevenindo as doenças que eles transmitem. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP estão testando um novo método para combater transmissão de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Controlar o mosquito é difícil devido à abundância de criadouros e ao aumento da resistência a inseticida na população de vetores. Queremos controlar a transmissão da doença por meio do mosquito Aedes aegypti, geneticamente modificado, que, em contato com o vírus, tem morte celular, diz a bioquímica Margarete Capurro, professora do Departamento de Parasitologia do ICB e coordenadora da pesquisa.
A ideia não é fazer a supressão total da população de mosquitos, mas apenas aqueles infectados. Os primeiros resultados do estudo, focado em dengue tipo 2, acabam de ser publicado em artigo na revista Scientific Reports. Nosso artigo mostra que a infecção viral pode ser usada para induzir a apoptose, morte celular, dos mosquitos transgênicos infectados. Trata-se de uma prova de conceito da potencialidade do estudo, que, entretanto, precisa ser aprimorado, relata Capurro. Até agora, conseguimos eliminar, por meio da replicação viral, cerca de 30% das fêmeas infectadas, mas estamos trabalhando para que esse número atinja os 100%. A pesquisa começou em 2008 no ICB. Nessa época, nossa equipe trabalhava com diferentes construções de genes, principalmente para combater a malária. Sabíamos que se bloqueássemos 99% do parasita dentro do mosquito, esse 1% restante continuaria transmitindo a doença. Então veio a ideia, será que a gente não consegue fazer um modelo em que o mosquito morra ao ficar infectado? Lembra Capurro. Para chegar a esse estágio descrito no artigo, a equipe do estudo desenvolveu uma proteína quimérica que utiliza o sistema de replicação viral e ativa a mortalidade celular nos mosquitos. Nossa meta era descobrir de que forma poderíamos ativar o mecanismo de mortalidade celular no decorrer desse processo, conta a pesquisadora. O vírus da dengue é composto de um filamento único de ácido ribonucleico. O RNA entra inteiro na célula hospedeira e produz uma poliproteína. Esta, para ser processada, utiliza enzimas, proteases, da célula hospedeira para liberar pedaços do vírus e assim montar a partícula viral. Nesse processo, ocorre a formação do complexo NB2-NS3, que é uma protease específica do vírus. Ela é responsável pela clivagem da proteína capsídeo, que é importante na estrutura da partícula viral, diz a especialista. O próximo passo foi utilizar o sítio de clivagem N2B-NS3 na construção da proteína quimérica, isto é, híbrida. Desta forma, ao entrar em contato com as partículas virais, o sistema de replicação viral reconhece o sítio de clivagem da poliproteína da dengue, assim como a proteína quimérica. Esse processo resulta na liberação da proteína Michelob X. A protease viral N2B-NS3 desencadeou a morte das células do mosquito infectado ao liberar o citoplasma da proteína MX, que é ativada pela presença do vírus da dengue tipo 2, prossegue Margarete Capurro. A consequência da liberação da MX é a ativação da cascata da morte celular programada. De acordo com o especialista, o artigo publicado na revista Scientific Reports mostra que é possível criar um Aedes aegypti transgênico que carrega a forma inativa da MX. No caso, a MX, gatilho que leva à morte celular, será ativada apenas na presença do vírus da dengue tipo 2, afirma ela. Nossa cepa transgênica exibiu uma taxa de mortalidade significativamente maior que o controle não transgênico infectado pelo vírus do tipo 2. Com a morte dos Aedes aegypti infectados, sobram os mosquitos que não carregam o vírus e, portanto, não vão transmitir a doença. O Aedes aegypti seria, então, apenas uma praga urbana, como um pernilongo ou um borrachudo. Ele vai trazer incômodos, como picadas, mas nada além disso. Outra vantagem é poder combater todas as formas de transmissão do vírus. A forma mais comum é quando as fêmeas do Aedes aegypti picam os humanos e provocam a doença. Mas essa não é a única maneira de espalhar o vírus, explica Margarete Capurro. Entre os mosquitos, há a transmissão vertical, que ocorre de mãe para filho, e a larva, seja macho ou fêmea, nasce com o vírus. E também, entre eles, existe a transmissão venérea, quando o macho inocula o vírus na fêmea durante a cópula. Queremos eliminar todas essas possibilidades. Atualmente, o projeto se debruça sobre o desenvolvimento de linhagens transgênicas Aedes aegypti relativas a outras arboviroses. A lista inclui dengue do tipo 1, 3 e 4, além de febre amarela, zika e chikungunya. Como aponta o artigo, doenças arbovirais provocam a morte de centenas de milhares de pessoas por ano no mundo e afetam econômica e socialmente milhões de indivíduos. Isso enfatiza a necessidade urgente de abordagens inovadoras para suprimir a transmissão de arboviroses pelo Aedes aegypti, aponta a pesquisadora. Em nossa pesquisa, pretendemos produzir linhagens de mosquitos que possam ser utilizadas para se espalhar naturalmente e, assim, erradicar as transmissões das arboviroses urbanas, finaliza. CAPES divulga edital de apoio a eventos científicos no país. Notícias da CAPES, publicado em 20 de abril de 2023. A CAPES publicou nesta quinta-feira, 20 de abril,
o edital número 11/2023 do Programa de Apoio a Eventos no País, PAEP. A Fundação receberá propostas de eventos científicos, tecnológicos ou de extensão no Brasil de 2 de maio a 5 de junho pelo seu sistema de inscrições. Esta edição traz uma novidade. Em resposta a uma demanda da comunidade acadêmica, os recursos, que dobraram em relação à seleção anterior, poderão ser usados em brinquedotecas para que pessoas com filhos pequenos participem. O edital estabelece apoio a eventos presenciais ou semipresenciais realizados no país entre 11 de setembro deste ano e 31 de maio de 2024. A abrangência deve ser nacional, com público-alvo presencial e palestrantes ou conferencistas de 3 ou mais regiões do Brasil, ou internacional, com pessoal de 2 ou mais países. Haverá 4 datas de divulgação de resultados: 16 de junho, análise técnica preliminar; 3 de julho, análise técnica final; 14 de agosto, análise de mérito preliminar; e 4 de setembro, final do edital. Os eventos são divididos em pequenos, médios e grandes, de acordo com o número de participantes, até 200, de 201 a 600 e a partir de 601. Os valores variam pelo tamanho e pela abrangência. Caso o evento seja pequeno e nacional, o teto é 70 mil, e se for internacional, 90 mil. Para médios, as cifras são 100 e 120 mil respectivamente, e para grandes, 140 a 160 mil. A análise técnica é uma parte que avalia se as instituições, entidades e proponentes seguiram as regras do edital. Já a de mérito vai levar em conta fatores como a relevância dos eventos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação e para a área do conhecimento nele representada, a programação, os palestrantes, o comitê científico, a comissão organizadora e o quanto houve de estímulo à participação de estudantes. Mais informações ou orientações sobre o edital devem ser solicitadas pelo e-mail paep@caps.gov.br. Bem, pessoal, então são essas as notícias do mês de abril de 2023. E você já sabe, se você quiser nos ouvir, estamos em todos os agregadores de podcast. Pode nos procurar no Deezer, no Spotify, estamos também no YouTube. E se quiser bater um papinho conosco, é só entrar no nosso grupo no Telegram. Esperamos que tenham gostado desse episódio, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau, tchau. Voa, gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa, carcará, voa, gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, do céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento.
voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.